Olá, sejam bem-vindos a mais um Saber Direito. Eu sou o João Trindade, professor de Direito Constitucional, e nós estamos estudando ao longo desta semana o tópico relativo à teoria dos direitos fundamentais. Na aula de hoje, nós falaremos sobre a titularidade e as fontes dos direitos fundamentais. Na nossa aula passada, nós falamos sobre as gerações de direitos fundamentais. Nós vimos que existem, segundo a doutrina, várias gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. Os direitos de primeira, segunda e de terceira gerações. Na aula de hoje, nós iremos saber quem é que pode ter direitos fundamentais e onde é que nós podemos encontrar esses direitos classificados como direitos fundamentais. Aqui conosco no estúdio, Cíntia, Renato, Carlos e Alex. Você pode interagir conosco, pode mandar suas dúvidas, críticas e sugestões para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br. A primeira pergunta que nós podemos fazer é: quem é que pode ter direitos fundamentais? É costumeiro dizer que os direitos fundamentais são universais e absolutos. Porém, atualmente, essa afirmação não vem encontrando eco na doutrina. Ou seja, os doutrinadores já não consideram mais que os direitos fundamentais sejam propriamente absolutos e universais. Nós já vimos que os direitos fundamentais não são absolutos porque eles podem ser relativizados em várias circunstâncias. Por exemplo, nenhum direito fundamental pode ser usado de escudo contra a prática de atos ilícitos. E, por outro lado, além disso, os direitos fundamentais podem entrar em conflitos uns com os outros. De igual forma, nenhum direito fundamental se pode dizer universal. É claro que alguns direitos são reconhecidos a toda a humanidade. É o caso do direito à vida, por exemplo. Mas os direitos fundamentais, garantidos internamente pelo Brasil em nossa Constituição, é claro que eles não são universais, não são para todos. Inclusive, seria até uma certa pretensão do ordenamento jurídico brasileiro querer regulamentar direitos universalmente assegurados. Por conta disso, ganha relevo, ganha importância o tema relativo à titularidade dos direitos fundamentais, ou seja, se os direitos fundamentais realmente não são de todo mundo, não são universais, quem é que pode ter esse tipo de direitos? Bom, primeiramente nós temos que analisar separadamente as pessoas físicas e as pessoas jurídicas. As pessoas físicas são aquelas que têm existência natural, aquelas que nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. Já as pessoas jurídicas são as empresas, associações, partidos políticos e fundações que têm existência meramente para o mundo do direito, não têm existência orgânica, não possuem existência biológica. Bom, primeiramente, em relação às pessoas físicas, quem é que pode ter direitos fundamentais? Nós sabemos que o artigo 5º, o caput, ou seja, a primeira parte do artigo 5º, prevê que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí vem os 78 incisos e 4 parágrafos que compõem o artigo 5º. Perceba que, se nós lêssemos o artigo 5º isoladamente, se nós interpretássemos o artigo 5º ao pé da letra, se nós fizéssemos uma interpretação estritamente gramatical do artigo 5º, nós chegaríamos à conclusão de que só quem pode ter direitos fundamentais no Brasil são os brasileiros, natos ou naturalizados, e os estrangeiros só os que forem residentes no país. Todavia, essa argumentação, essa interpretação meramente gramatical, meramente literal, nesse ponto ela não pode ser adotada. É preferível uma interpretação teleológica e uma interpretação sistemática. Ou seja, nós devemos interpretar o artigo 5º dentro do conjunto da Constituição Federal, que prevê a prevalência dos direitos humanos e prevê também a dignidade da pessoa humana como sendo um fundamento da República.
defesa. Ademais, como cita o professor Eros Grau no livro Ensaio e Discurso sobre a Interpretação e Aplicação do Direito, nós não podemos interpretar o direito em tiras, ou seja, nós não podemos interpretar o direito aos pedaços. Cada artigo ele deve ser interpretado dentro de um conjunto. É o princípio hermenêutico da unidade da Constituição. Bom, dessa forma então, quem é que afinal pode ter direitos fundamentais quando a gente fala das pessoas físicas? Bom, os brasileiros natos podem ser titulares de direitos fundamentais, os brasileiros naturalizados também podem sê-lo e os estrangeiros residentes no país. Estes estão citados expressamente na Constituição Federal, no artigo 5º. Mas e um estrangeiro que esteja em trânsito pelo território nacional? Ou seja, um estrangeiro que reside em outro país, mas que está transitoriamente no território nacional. Será que ele pode ser torturado, por exemplo? Obviamente não. Por isso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que, além dos brasileiros natos ou naturalizados e além dos estrangeiros residentes no país, os estrangeiros em trânsito pelo território nacional também podem ter direitos fundamentais. Quer dizer, os estrangeiros que, mesmo não tendo residência permanente no Brasil, possuam então suas prerrogativas aqui no Brasil, estejam transitando pelo território nacional, enquanto aqui estiverem, poderão fazer jus a alguns dos direitos fundamentais previstos na Constituição. Por exemplo, o direito à vida, o direito também à incolumidade física e o direito de acesso ao Poder Judiciário para defender esses direitos básicos. Porém, a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal evoluiu para dizer que mesmo os estrangeiros que não estão no território brasileiro podem ser, sim, alcançados pelos direitos fundamentais. Não deixa de ser algo estranho que alguém que é estrangeiro e sequer está no Brasil possa então ser alcançado pelos direitos fundamentais. Os brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros residentes no país já estão expressamente citados. Os estrangeiros que estão no território nacional, ou seja, os estrangeiros em trânsito pelo território, também harmonicamente é natural com o sistema constitucional que eles sejam reconhecidos como sujeitos ativos de direitos fundamentais. Mas e os estrangeiros que sequer estão aqui no Brasil? Quer dizer, como é que pode alguém que é estrangeiro e que sequer no Brasil está ser titular de direitos fundamentais? O Supremo Tribunal Federal julgou isso num caso célebre, num caso que ficou famoso, no habeas corpus 94016. No habeas corpus 94016, julgado pela segunda turma de relatoria do ministro Celso de Mello, nesse habeas corpus, que ficou conhecido como o caso Boris Berezovsky, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que os estrangeiros que, mesmo não estando no Brasil, forem alcançados, forem atingidos pela lei brasileira, estiverem sujeitos ao ordenamento jurídico brasileiro, poderão sim ser sujeitos ativos de direitos fundamentais, poderão sim ser titulares de direitos fundamentais. Como foi esse caso Boris Berezovsky? Boris Berezovsky é russo e mora atualmente na Inglaterra, só que ele já morou no Brasil. No Brasil, Boris Berezovsky foi processado por lavagem de dinheiro. Se retirou, então, voltou para a Inglaterra e o processo continuou correndo. Ele, inclusive, constituiu advogados aqui no Brasil, contratou advogados para fazerem a sua defesa no processo criminal. Quando a defesa, então, encontrou uma nulidade no inquérito policial e, consequentemente, também encontrou a mesma nulidade na ação penal por cerceamento de defesa, a defesa, os defensores, os advogados do Boris Berezovsky alegaram essa nulidade da ação penal por meio de habeas corpus, que, como nós sabemos, é um remédio constitucional previsto no artigo 5º, inciso 78, para proteger a liberdade de locomoção. Então, veja, a defesa de Boris Berezovsky ingressou com o habeas corpus alegando nulidade da ação penal.
o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, sequer conheceu do habeas corpus. O Superior Tribunal de Justiça nem analisou o habeas corpus, porque considerou que, sendo Boris Berezovski um estrangeiro que não estava sequer no território nacional, ele não poderia ter nenhum direito fundamental aqui no Brasil, nem mesmo direito fundamental ao habeas corpus. Insatisfeita, a defesa então entrou com o habeas corpus originário no Supremo Tribunal Federal. E aí, então, a defesa, ao ingressar com esse habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, ela citou que, mesmo Boris Berezovski sendo russo e não estando em território nacional, ou seja, residindo em outro país, no caso na Inglaterra, mesmo assim Boris Berezovski poderia ser titular de direitos fundamentais. O Supremo Tribunal Federal, nesse habeas corpus relatado pelo ministro Celso de Mello, acatou a argumentação da defesa. O Supremo Tribunal Federal, nesse caso, sustentou a tese de que, se a lei brasileira alcança a pessoa para acusá-la, deve alcançar também para dar meios de defesa. Dito de outra forma, se a lei brasileira alcançou Boris Berezovski para acusá-lo, é preciso também que ele seja atingido, alcançado pelos direitos fundamentais. Afinal de contas, acusação e defesa têm que andar em conjunto, têm que andar par e passo. Nesse julgamento, o Supremo reafirmou uma jurisprudência antiga no sentido de que, mesmo os estrangeiros que sequer estão no Brasil, podem ser titulares de alguns direitos fundamentais. Recapitulando, então, nós podemos dizer que, nos termos da doutrina e da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, podem ser titulares de direitos fundamentais. Primeiro, brasileiros natos. Segundo, brasileiros naturalizados, também os estrangeiros residentes no país, os estrangeiros em trânsito pelo território nacional e até mesmo os estrangeiros que sequer no Brasil estejam, ou seja, podem ser titulares, podem ser sujeitos ativos de direitos fundamentais, quaisquer pessoas que forem alcançadas, atingidas pela lei brasileira, pelo ordenamento jurídico brasileiro. Essa é a questão sobre a titularidade dos direitos fundamentais no que se refere às pessoas físicas. Mas e quanto às pessoas jurídicas? As pessoas jurídicas, a doutrina majoritária entende que elas podem sim ser titulares de direitos fundamentais. Com efeito, a própria Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 17 a 21, prevê direitos fundamentais que são dirigidos a pessoas jurídicas. É o caso, por exemplo, da liberdade de associação. Quando a Constituição fala que a associação pode representar